A paz do Senhor, graças a Deus, estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição Bíblica Jovens, a lição de número 11, que será estudada no dia 18 do 3 de 2018. O título da nossa lição é A Ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos fazendo uma análise expositiva do Evangelho de Mateus, cujo tema é Seu Reino Não Terá Fim, vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. E a lição que estaremos abordando, ela é de suma importância, pois ela é um dos sustentáculos da fé cristã, pois sem a ressurreição de Jesus Cristo não haveria igreja, não haveria cristianismo, não haveria missões, não haveria salvação. A lição ela está fundamentada em três tópicos ou em três objetivos específicos, que primeiramente é mostrar que a ressurreição de Jesus foi acompanhada de sinais, relacionar algumas evidências da ressurreição de Jesus e apontar algumas evidências históricas da ressurreição de Jesus. É interessante nós abordarmos ou apontarmos que os quatro evangelistas, eles tratam da ressurreição de Jesus e todos eles abordam esse evento tão maravilhoso, mas com algumas particularidades que aconteceram no primeiro dia da semana, naquele domingo, tá? E se o estudioso da Bíblia não for cuidadoso, ele vai ter assim uma impressão de contradição em alguns relatos da movimentação dos discípulos e também do apontamento dos seres angelicais que estiveram ali. Mas quando se faz uma leitura cuidadosa e acurada, vamos perceber que não há nenhuma contradição no escrito dos quatro evangelistas, tá? Então, para nós iniciarmos a lição, ou o comentário, ou o fornecimento de subsídios, o primeiro tópico da lição ele vai abordar o seguinte, que a ressurreição de Jesus ela é acompanhada de sinais, Então, uma das coisas que nós podemos perceber quando lemos o texto sagrado, o apontamento de Mateus, uma das coisas que podemos pontuar é que o governo romano, representado por Pilatos, sobre a influência das autoridades judaicas, quando Jesus morreu, eles tiveram uma preocupação em montar uma guarda no túmulo de Jesus, porque eles diziam que Jesus havia dito que ele haveria de ressuscitar. E se nós olharmos para os quatro evangelhos, ou pelo menos pelos sinóticos, os três primeiros evangelhos na sua ordem ali, vamos perceber que o ministério de Jesus ele foi dividido em duas fases distintas. E uma delas foi quando o próprio Senhor Jesus ele disse aos discípulos
que importava que ele fosse para Jerusalém e que lá ele seria entregue, seria morto, seria escarnecido, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E a partir então desse momento, Jesus ele começa a dar instruções aos seus discípulos acerca da sua partida, também do final dos tempos, que é a escatologia bíblica, e até que culmina quando ele chega em Jerusalém, ele é entregue e ele é crucificado, ele é morto, sepultado, e como ele havia dito, ao terceiro dia ele ressuscitou. E as autoridades judaicas, elas estavam querendo impedir esse fato. Então eles procuraram Pilatos, e Pilatos destacou uma guarda, selou o túmulo, dando a garantia do Império Romano que aquele túmulo não poderia ser violado, e se fosse violado, a pessoa que assim o fizesse seria julgado de acordo com as leis romanas. Mas a Bíblia diz que então no primeiro dia da semana, a guarda ali fazendo o seu papel, mas houve um terremoto e a pedra do túmulo ela foi removida. E quando eles constataram o interior do túmulo, tinha lá os seres angelicais e Jesus não estava mais dentro do túmulo, ele havia ressuscitado. E as mulheres que para lá foram, de acordo com o relato de Mateus, capítulo 28, que está aqui no texto, diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos e Lucas vão informar que elas haviam preparado especiarias para acomodar melhor o corpo do Senhor. Versículo 2: eis que havia um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. Tá? Então, o grande fato aqui, o grande sinal foi esse: houve um terremoto, tinha o anjo de Deus, um ser celestial, que removeu a pedra e assentou sobre a pedra. Não dá a entender que os soldados romanos eles presenciaram todos esses fatos, que eles ficaram temerosos, e depois eles vão relatar isso à autoridade judaica e romana. Aí tem aquela questão da mentira que envolveram, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor. Fato é que Jesus ele ressuscitou. E temos aqui diante de nós uma das doutrinas bíblicas mais importantes que se desenvolveram em cima desse fato histórico, onde nós temos evidências de que Jesus ele ressuscitou. Ressuscitar, o termo que vem do latim, dentro de uma visão teológica, é tornar a vida, tá? Tornar a vida. E esse tornar a vida aqui, nós precisamos entender bem que as Escrituras, quando ela fala de ressurreição, está relacionada basicamente aqui a morte física, porque nós sabemos que o espírito e a alma, na visão tricotômica, ela não morre no sentido objetivo. No sentido subjetivo, a alma, o espírito do homem sem Deus, está morto em delitos e em pecados. Mas quando se fala aqui de ressurreição no sentido objetivo, está falando da ressurreição do corpo, o que ocorreu
com Jesus Cristo. E dentro da visão teológica, a Bíblia ela vai apresentar pelo menos 3 aspectos desta ressurreição. A Bíblia fala de ressurreição de mortos, ou seja, aqueles que ressuscitam para continuar vivendo uma vida natural. Nós temos um exemplo lá no Antigo Testamento, quando o profeta Eliseu, ele por orientação de Deus e pelo poder de Deus, ressuscitou o filho de uma mulher. E nós temos também o Senhor Jesus no seu ministério terreno, pelo menos 2 casos, né? 2 casos, que é o filho da viúva de Naim, temos o Lázaro depois de 4 dias, também tem um terceiro, a filha de Jairo, que voltaram à vida. Tá? Então a ideia aqui é ressurreição de mortos. Daí também temos uma outra palavrinha que vai determinar um outro aspecto, que é ressurreição dos mortos. Esta ressurreição, ela implica, por ocasião do juízo final, quando todos os mortos que morreram sem Cristo, sem salvação, eles haverão de ressuscitar, os seus corpos ressuscitarão. E temos a terceira, da qual nós estamos tratando aqui, que é ressurreição dentre os mortos. É o que ocorreu com o Senhor Jesus, que significa uma ressurreição para fora dos mortos. E que também vai ocorrer com os salvos em Cristo Jesus por ocasião do arrebatamento da igreja ou da volta de Jesus Cristo, quando ele vai trazer novamente a vida, mas num corpo transformado, numa nova dimensão, a vida, o corpo dos salvos. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos entender também é que a morte de Jesus, ela foi profetizada nas Escrituras. Prova disso que quando o apóstolo Paulo ele escreve a primeira carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 15, melhor dizendo, onde nós temos aí um tratado sobre a ressurreição. Paulo ele aproveita o momento, inspirados pelo Espírito Santo, para responder alguns questionamentos desta igreja, e dentre esses questionamentos e as dúvidas que esses crentes tinham, era com respeito à ressurreição. E para ele responder a essas questões da ressurreição, ele fala primeiramente da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejam só os primeiros versículos aqui do capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se retiverdes tal como nolo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Quando ele se reporta aqui às Escrituras, ele não estava falando, obviamente, ao cânon do Novo Testamento, porque ainda ele não tinha sido formado e nem a totalidade dos livros que compõem o Novo Testamento haviam sido escritos. Ele estava se reportando ao cânon do Antigo Testamento, tá? Então ele diz
que tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo foi segundo as Escrituras, inclusive a sua ressurreição. Tá? Só para tomarmos alguns exemplos, vocês vão perceber que Jó, um dos mais remotos personagens da Bíblia, ele faz referência à ressurreição, porque para ele ressuscitar, o evento da ressurreição do Senhor deveria acontecer. Então esta era a esperança. Uma outra coisa também, Daniel, ele se reporta no sentido escatológico de uma ressurreição coletiva. Ele vai falar de ressurreição dos justos e ressurreição dos não justos, dos pecadores, aqueles que vão para a condenação. E também o próprio Davi, nos Salmos, ele faz muita referência a esta questão, quando ele diz que o seu corpo não veria a corrupção. Ele estava falando ali, obviamente, do Senhor Jesus Cristo. Então, algo muito interessante é que Mateus ele está se reportando a este fato da ressurreição e dos sinais que ocorreram naquele momento, ou naquele dia, naquele primeiro dia da semana. Tá. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente também quando estudamos esta carta é não só as evidências, os sinais, tá? O terremoto, o anjo que esteve lá removendo aquela grande pedra, o túmulo vazio, os vários discípulos que foram ali constataram o túmulo vazio, obviamente também os soldados que estavam montando a guarda, que foram levar a notícia que o túmulo estava vazio, que o corpo de Jesus não estava lá, razão pela qual eles montaram uma versão. E esta versão, ela está aqui no livro de Mateus, que no terceiro tópico também é analisado e é como uma das evidências da ressurreição do Senhor. Tá? E aí depois no segundo tópico, ele vai estar abordando as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, tá? A ressurreição ao terceiro dia, tá? Aqui existe uma série de questionamentos se Jesus morreu numa quarta-feira ou se morreu numa sexta-feira, tá? A ideia predominante é realmente que Jesus ele morreu na sexta-feira, tá? Mas as pessoas dizem, não, mas ele tinha que ficar exatamente 3 dias e 3 noites, contando os minutos e os segundos, tá? Quando você olha para a Bíblia, quando ela faz referência de dias, é a mesma coisa. Vamos pegar aqui um exemplo bem clássico aqui. A pessoa que nasce, por exemplo, no dia 20 de janeiro, como aconteceu comigo, nasci no dia 20 de janeiro, tá? Então, a pessoa que nasce às 0 horas e 1 minuto, e a que nasce às 23 horas e 50 minutos, ela nasceu no dia 20 de janeiro, tá? Tá lá os minutos, mas é considerado o dia, tá? E a Bíblia também ela parte desse pressuposto. Então, a gente tem muito cuidado, que muitas vezes nós queremos dificultar muito. Mas o que é interessante, irmãos, é que Jesus ele morreu na cruz, morte vicária, foi sepultado e ressuscitou num dia de domingo. E a Bíblia é claríssima, isso é um fato incontestável. Tá?
Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que Jesus, primeiramente, ele aparece às mulheres. E uma das coisas que para nós entendermos todo este movimento da aparição de Jesus, que parece que os evangelistas eles se contradizem, não, eu preciso pegar os relatos de todos os evangelistas e sistematizá-los, porque você vai perceber que um diz que pela manhã, outro não cita se é pela manhã, se é pela tarde. Então nós precisamos sistematizar para nós colocarmos a ordem dos eventos que aconteceram no primeiro dia da semana. Porque vocês vão perceber que a Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, depois ela vai dar notícia aos discípulos e depois ela retorna. Tá? Então nós precisamos sistematizar isto para que nós não venhamos ter dificuldades. Tá? Não venhamos ter dificuldades. É por isso que é bom termos este cuidado de ler todos os textos e procurar colocar numa ordem sistêmica, tá? É por isso, quando se fala em teologia sistemática, é exatamente isso. É sistematizar as doutrinas ou aquilo que a Bíblia fala acerca de um certo assunto. E quando você fala de ressurreição, a ressurreição de Jesus é uma doutrina importantíssima dentro do contexto da salvação e da própria restauração do próprio mundo, do próprio universo de maneira geral. Tá, então, uma das coisas que nós precisamos ver porque existe uma classe de teólogos ou de pensadores que dizem que Jesus ele não morreu. Outros dizem que o corpo dele foi retirado da sepultura. Tá? Aqueles que dizem que Jesus ele não morreu objetivamente, nós vamos ter algumas passagens na Escritura, no dia da crucificação, que declaram que Jesus morreu. Tá? Quando você pega Marcos capítulo 15, versículo 45, Marcos 15, 45, João 19, 32 e 33, João 19, 32 e 33, vocês vão perceber que o centurião e os soldados, eles declararam Jesus morto. Declararam Jesus morto. Prova disto que eles fizeram o teste, que eles quebravam os ossos das pernas dos crucificados para adiantar a morte. Mas quando eles perfuraram o lado de Jesus, eles perceberam que ele já estava morto e não quebraram nenhum dos seus ossos em cumprimento das Escrituras. Tá? Após a ressurreição, o próprio Senhor Jesus declarou que ele tinha um corpo consistente, ele tinha os sinais, as cicatrizes da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, e ele mostra também que fora uma ressurreição singular com respeito ao seu corpo, porque ele tinha um corpo real que podia ser tocado, foi reconhecido nesse mesmo corpo, quando as pessoas olharam para ele, o reconheceram, e seu aspecto tinha aspectos diferentes após a ressurreição, que ele não estava mais sujeito às leis físicas. Prova disso que ele se colocou dentro de uma sala onde os discípulos estavam trancados, ele se colocou no meio, quando diz: Pai, seja convosco. Tá? Então não estava sujeito mais às limitações. Tá? As limitações. Uma outra coisa que nós podemos perceber quando falamos desse fenômeno histórico
fenômeno sociológico e também de transformação de vidas, é que o primeiro dia da semana, o domingo, ele se tornou, dentro do contexto da igreja, o dia principal, o dia de adoração, onde os crentes se reuniam para adorar o Senhor, tá? E esse fenômeno histórico também é uma das questões que o próprio calendário ele teve essa mudança antes e depois de Cristo, porque se fosse uma falácia, tanto a encarnação como a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo, ele não teria este impacto histórico. Uma outra coisa é a transformação de vidas que este fato ele trouxe na vida dos discípulos que seguiam a Jesus. Eu acho muito interessante, mas quando nós olhamos para estas questões, nós podemos perceber que os discípulos, após a morte de Jesus, eles estavam temerosos, eles estavam carregados de medo. Prova disso que muitos nem queriam sair de suas casas, temendo a represária, principalmente dos judeus, porque foram as autoridades judaicas que proporcionaram aquele espetáculo. Eles engendraram um plano muito bem arquitetado para que Jesus ele fosse morto, tá? E a grande preocupação deles era que o resultado da ressurreição fossem mais contundentes do que a sua morte na cruz do Calvário, o seu ministério terreno. Prova disso que eles tentaram aquela mentira. Mas uma das coisas que nós podemos perceber aqui, que a ressurreição de Jesus, ela foi pelo poder de Deus. Tá? E quando Jesus ressuscitou, ela proporcionou à igreja, tá? Que estava iniciando ali, a autoridade de se proclamar, de anunciar esse evangelho que é poder de Deus. E uma das primeiras coisas que a igreja ela iniciou era ratificar a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós pegamos as duas primeiras pregações da igreja primitiva, que são creditadas ao apóstolo Pedro, nós vamos perceber que ele faz menção à ressurreição de Cristo de forma aberta às autoridades judaicas. Você pega o capítulo 2 e versículo 22 de Atos dos Apóstolos, nós temos a seguinte referência: varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então ele faz aqui uma defesa de Cristo, mostrando primeiramente o ministério profético, o terreno de Jesus, o que ele realizou. Versículo 23 diz assim: este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pela mão de injusto, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E depois ele segue aqui falando sobre a profecia de Davi, nos versículos 25,
quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Também quando nós olhamos para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando foi daquele milagre que Pedro e João eles realizaram lá na porta formosa do templo, capítulo 3 e versículo 13, ele vai dizer o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a Jesus, ao seu Filho Jesus, a quem vos foi entregue perante a face de Pilatos, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós o negastes, o santo e o justo, e pediste que lhe desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E aí ele vai dizer no versículo 16, e é pela fé no seu nome, ou no Cristo ressuscitado, fez o seu nome fortalecer, e a este que vedes e conheceis, é pela fé por ele, deu a este, na presença de todos, a perfeita saúde. Daí vocês vão perceber que em todos os embates que os discípulos, que os apóstolos tiveram com as autoridades judaicas, eles falaram tanto da vida do ministério de Jesus, como da sua morte, sepultamento e da sua ressurreição. E aí culminou-se com grandes perseguições para procurar dizimar ou exterminar a igreja, porque ela estava fundamentada nos princípios elementares do Evangelho, que é a encarnação de Jesus, que é a sua morte vicária, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, e temos a certeza que ele vai retornar para buscar a igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo, sabemos que a igreja ela iniciou uma cruzada na evangelização, e os apóstolos que foram usados por Deus para escrever ou para formalizar o cânon do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele foi um dos grandes teólogos, principalmente concernente à ressurreição de Jesus Cristo. Ele sistematizou esta doutrina, ele deu o entendimento correto sobre esta doutrina. Vejam só o que ele diz lá na carta aos Romanos, capítulo de número 1 e versículo 4, diz assim que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. E quando nós olhamos para esta carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber algumas verdades, alguns atos futuros e presentes também, e passados, que dependeram da ressurreição de Jesus Cristo, tá? Então, Paulo ele diz que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para julgar o mundo. Vocês se lembram que Paulo, quando estava lá no Areópago, discursando, ele disse que Deus deu provas que há de julgar o mundo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Uma outra questão da ressurreição de Cristo é para justificar os pecadores. Sem a ressurreição de Jesus, os pecadores não poderiam ser justificados. Jesus ele morre na cruz do Calvário para perdoar,
para resolver a questão do pecado. Mas se ele não ressuscitasse, nós não teríamos condições de ser justificados. É isso que Paulo diz, tanto lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, e conferindo com Romanos 5:1. Ele vai dizer o seguinte: o qual por nossos pecados foi entregue a Jesus e ressuscitou para nossa justificação. Também ele vai dizer que é para santificar os crentes. Temos lá em Romanos capítulo 6 e versículo 4, ele ressuscitou também para transformar os salvos, tá? O poder da ressurreição de Jesus Cristo, ele é o primeiro nesta ordem que ressuscitou em um corpo que tem aí uma nova dimensão, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que a morte e a ressurreição de Cristo, ela trouxe essa dinâmica da igreja. Se a igreja não acreditasse e se nós não tivéssemos a fé convicta nas evidências apresentadas, tanto na história, no sentido sociológico, no sentido histórico e no aspecto divino, a igreja ela não seria o que é hoje. Não obstante, existem pessoas que pregam o evangelho por má fé, por querendo levar vantagens, mas a igreja de Cristo ela continua caminhando firmemente, porque aquelas mesmas questões que aconteceram no domingo da manhã da ressurreição, com aquele grupo de discípulos que estavam inquietos, incrédulos, cheios de tristeza e sem ânimo, e a ressurreição de Cristo, ela proporcionou um vigor à fé. É por isso que Jesus disse que ele seria entregue, seria morto, e os discípulos se entristeceriam por um pouco de tempo, mas depois a alegria deles seria completa e que ninguém mais tiraria esta alegria deles. Então é por isso então que nós podemos perceber alguns fatos interessantes daquele domingo pela manhã. A paz que Cristo tem, ela triunfou sobre o medo dos apóstolos que estavam trancados. Vocês se lembram que lá em João capítulo 20 e versículo 19 e em outras referências, Jesus se coloca no meio, os discípulos estavam numa sala fechada, trancafiados ali, não querendo sair com medo dos judeus, e Jesus entra e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí tranquilizou o coração dos discípulos. E é interessante que naquela primeira reunião dos 10 discípulos, né, Tomé não estava, Judas tinha sido morto, tinha se enforcado. Ali vocês vão perceber que na segunda oportunidade Jesus se apresenta quando Tomé estava, e aí a fé ela vence a incredulidade. A presença do Cristo ressuscitado revigorou a fé de Tomé e tirou quaisquer dúvidas ou quaisquer requisitos de incredulidade que ele tinha. Uma outra questão é que a presença do Cristo ressuscitado triunfa sobre a tristeza. A alegria de Cristo supera o triunfo sobre a tristeza. Maria, ela era um quadro do que eram os demais discípulos, de tristeza, de inconformismo. E quando Jesus se apresenta a ela, se revela a ela, tá? A alegria toma o lugar da profunda tristeza. E por último, nós podemos perceber que com a morte de Jesus, aqueles 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, era o quadro nítido do desânimo,
porque eles disseram ao próprio Cristo que caminhavam com eles, não reconheceram, diz, olha, já é o terceiro dia e ele não ressuscitou, ele realizou grandes coisas, mas agora está morto e a nossa esperança se foi. E quando a pessoa não tem esperança, ela está desanimada. Mas quando Cristo se revela a eles, lá na estalagem, no local onde eles pararam para pernoitar, aí então o desânimo dos discípulos é vencido por um novo vigor, por uma esperança viva, porque o Cristo havia ressuscitado. Então, meus amados irmãos e queridos professores, ao abordar estas lições aqui, tem que ter-se em mente essas questões quanto à ressurreição de Cristo. É um fato incontestável que a história não tem como negar, não obstante muitos queiram negar, mas a igreja, a história da igreja, ela é um fato nítido que Cristo ressuscitou. E é por isso que dentro de uma das ordenanças da igreja está o que? Participarmos do elemento ou da ordenança da Santa Ceia, tá? Onde nós trazemos à memória a morte e a ressurreição de Jesus e a promessa que ele vai voltar, tá? Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que esses subsídios possam enriquecer a sua aula em nome de Jesus. Amém.